Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá pessoal, eu sou a Amanda e você está ouvindo ao Paralelo 33 na rádio UniFM 107.9, na rádio Universidade 800 AM e também no Spotify. Neste programa, a gente vai falar um pouco sobre as greves nas lutas por direitos sociais no Brasil. Olá, eu me chamo Pedro Germano e esse é um programa do Paralelo 33, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da UFSM, que tem como objetivo popularizar o debate sobre temas de relações internacionais que envolvem o Sul Global. Eu sou o Pedro Lesiuk e hoje vamos entender a origem da greve, a história dessa manifestação e sua importância na luta por direitos trabalhistas. Bom, para começar o nosso programa, a gente precisa primeiramente entender quais são as raízes históricas das greves e também das manifestações populares. O termo greve ele tem origem na França devido à nominação Place de Grève, que é uma praça localizada às margens do rio Sena, sendo este um importante local de carga e também de descarga de navios. Ali nesse rio, muitos operários e pessoas desempregadas, elas se concentravam para impedir a realização das atividades em torno dos navios e também pressionavam por melhores condições de trabalho. Com o passar do tempo, o nome do local ele passou a ser associado à prática dos trabalhadores que iam até a praça em greve. Pois é, Amanda, e mesmo antes do surgimento dessa expressão, greve, é interessante notar que já haviam manifestações populares em busca de melhores condições. Há registros de que no Egito Antigo, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, os trabalhadores já utilizavam da paralisação como uma forma de demonstrar seu descontentamento e buscar mudanças em seu próprio contexto. Por isso, dá para a gente afirmar que a história das greves possui relação direta com a própria história da classe trabalhadora. Com tudo isso, tais reivindicações começaram a se estruturar somente a partir do século XVIII. Foi nesse momento em que a Europa, especialmente França e Inglaterra, passavam por um intenso processo de industrialização, assim, apresentando condições bastante precárias em suas fábricas. A partir de então, a greve adquiriu um significado mais concreto e passou a representar a paralisação coletiva e voluntária do trabalho pelos próprios trabalhadores, cujo objetivo era conquistar direitos, benefícios que pudessem trazer melhores condições de trabalho. Já no século XIX, há um outro marco central para entender a origem e também a importância dessas paralisações, que seria a Greve Operária de Chicago, de 1886, que também foi chamada de Revolta de Haymarket. Nesse caso, mais de 65 mil trabalhadores norte-americanos estabeleceram uma greve geral, a qual havia sido inspirada por movimentos anteriores que já vinham ocorrendo dentro do próprio país desde o início do século. E assim, apesar da gente ser um programa focado sobre o Sul Global, é importante a gente estabelecer esses marcos históricos, né, para poder correlacionar as greves com as contradições existentes no próprio sistema capitalista. Então, sobre essa questão do Sul Global, assim como outras questões trazidas pela colonização, o capitalismo também trouxe os seus métodos de luta contra ele próprio para o Sul. Por isso que as greves se dão da mesma forma no Norte como no Sul. Por isso é importante tratar da história deles desde seu começo para entender como elas são agora na nossa parte do hemisfério. A greve em Chicago iniciou no dia 1º de maio de 1876. Esse dia viria a se tornar o que nós conhecemos hoje como Dia Internacional do Trabalho. A greve reivindicava principalmente uma redução na jornada de trabalho, que naquela época chegava a até 13 horas diárias. O movimento seguiu de forma pacífica até que no dia 4 daquele mês, em um protesto realizado na praça Haymarket, uma bomba foi lançada. Não se sabe ao certo por quem, mas causou 8 mortes e dezenas de feridos. Em resposta, os agentes policiais passaram a atirar nos manifestantes, o que resultou em ainda mais mortes e destruição no local. Pela intensa repercussão do caso, os 8 principais líderes sindicais envolvidos na organização da greve foram presos, mesmo sem a existência de provas conclusivas que os ligassem ao episódio da bomba. Os meses seguintes foram marcados por seu julgamento e condenação pela justiça estadunidense, sendo que um dos 8 líderes acusados, 7 foram condenados à morte.
Alguns meses depois, 2 deles conseguiram ter suas penas de morte revertidas para a prisão perpétua. Apesar disso, o desfecho dessa história é que um dos condenados à morte, ele cometeu suicídio um dia antes da referida pena, e os outros 4 envolvidos, eles foram executados no dia 11 de novembro de 1887. O fato é que este foi um acontecimento trágico que gerou forte comoção e também repercussão a nível internacional, inspirando e mobilizando movimentos trabalhistas ao redor de todo o mundo. De forma simbólica, em 1889, a Segunda Internacional Socialista estabeleceu o Dia Internacional do Trabalho em 1º de maio, buscando assim relembrar os acontecimentos de Chicago enquanto um marco de luta pelos direitos dos trabalhadores em todo o mundo. Ainda hoje, mais de 80 países celebram o Dia do Trabalho nesse dia, inclusive o Brasil, onde a data foi instituída em 1925. Já no Brasil, a greve é um direito de todo trabalhador, assegurada pela Constituição Federal de 1988. A greve, enquanto instrumento de luta de classe trabalhadora brasileira, é documentada já do século XIX, por ações de homens e mulheres escravizados que paralisaram suas atividades, tanto em plantações como nas primeiras fábricas, tais como no Arsenal do Rio de Janeiro. Contudo, isso pouco aparece quando se fala das paralisações de trabalhadores e trabalhadoras. O conceito de greve geral no Brasil se estabeleceu em 1917, quando a insatisfação acumulada dos operários deflagrou a primeira e a maior paralisação de trabalhadores do país. Denominada como greve geral, ela teve origem em São Paulo e propagou-se por diversas capitais, como Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro. A greve durou cerca de 30 dias e ela reuniu cerca de 70 mil trabalhadores e trabalhadoras que eram adeptos das ideologias anarquistas e socialistas. Os manifestantes reivindicaram melhores salários, condições satisfatórias no ambiente de trabalho e também o reconhecimento de alguns direitos. Entretanto, essas manifestações foram brutalmente reprimidas pelo Estado brasileiro na época. A Organização dos Trabalhadores representou um marco na história do operariado brasileiro. Entre 1917 e 1922, observam-se diversas greves eclodindo nas grandes cidades. As dificuldades de organização e comunicação faziam com que fosse difícil vê-las como um esforço combinado. Em 1953, essa mobilização marcou um momento importante para o sindicalismo brasileiro. Assim como em 1917, o movimento também começou nas fábricas de tecido em São Paulo, a partir do anúncio de greve dos operários da fábrica de tecidos Matarazzo. Então, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, os trabalhadores enxergavam um momento propício para a organização sindical. O principal estopim dessa greve histórica foi o aumento considerável do custo de vida nos anos anteriores e o baixo aumento do salário mínimo. No dia 18 de março, uma passeata chamada de Panela Vazia reuniu 60 mil pessoas no centro da cidade em um trajeto da Praça da Sé até a sede do governo do estado. Uma semana depois, 300 mil trabalhadores do setor têxtil, vidraceiros, metalúrgicos, gráficos, marceneiros cruzaram os braços. Muitos sindicatos atrelados à estrutura corporativista, eles estavam linkados com esses trabalhadores e auxiliaram com que eles passassem a se organizar em comitês de empresas, formando posteriormente uma comissão intersindical, mudando a organização sindical e também deixando de lado a estrutura anterior, que era aparelhada pelo Estado. Apesar de 400 grevistas terem sido demitidos após o fim da greve, os trabalhadores conseguiram 32% de aumento salarial em indicação de João Goulart, que futuramente seria eleito presidente do Brasil, para o Ministério do Trabalho do governo Vargas. As greves no Brasil asseguraram inúmeras melhorias para os trabalhadores, como o 13º salário e o direito a férias remuneradas. Agora daremos o exemplo de uma greve ocorrida durante o regime militar, onde apareceu uma figura que se apresentaria muito presente na política brasileira a partir de então, a greve metalúrgica do ABC paulista. Durante o regime militar, entre 1964 e 1985, as greves foram proibidas no Brasil. Foram consideradas subversão ao regime e quem dela participasse estava sujeito aos rigores da Lei de Segurança Nacional. Entretanto, indo contra a proibição imposta, os trabalhadores da fábrica Saab Scania
em São Bernardo do Campo, paralisaram suas atividades em 12 de maio de 1978, como forma de protesto às suas condições de trabalho. Na época, a equipe da Rede Globo foi orientada pelos militares a fazer uma cobertura leve e sem dar voz às lideranças sindicais, mas isso provocou um enorme descontentamento dos metalúrgicos e apenas aumentou a revolta contra esse sistema. Nesse mesmo ano, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que foi liderado pelo Lula, separou-se da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, o Fiesp, acusando a central de ser pelega e de trabalhar pelos interesses dos empregadores. E a partir daí, o cenário para uma grande paralisação desenhou-se de vez. Em 79, a proporção da greve aumentou para cerca de 600 fábricas da região. No dia 13 de março desse ano, poucos dias antes da posse do general João Figueiredo, em Brasília, os metalúrgicos de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema iniciaram a histórica greve da categoria que marcaria a história do sindicalismo brasileiro. Os metalúrgicos reivindicavam 78% de aumento em seus salários, melhorias das condições de trabalho e desafiavam o regime vigente com a liderança do ferramenteiro Gilson Mendes e do então presidente do sindicato, Luiz Inácio Lula da Silva. Eram mais de 60 mil grevistas para abrigar no sindicato, o que foi impossibilitado devido ao tamanho da sede. Por isso, a primeira assembleia da greve foi transferida para o estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. Foi nesse dia que a famosa imagem do presidente Lula sobre uma mesa improvisada como um palanque, enquanto discursava para os 60 mil grevistas, foi tirada. No dia 18, os metalúrgicos voltaram a lotar o mesmo estádio, muitos acompanhados da família, e decidiram manter a paralisação. A Justiça do Trabalho, por pedido do Fiesp, julgou a greve como ilegal e repressão aos grevistas foi intensificada nesse momento. No dia 23, foi decretada a intervenção nos 3 sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista. O Jornal Nacional daquele dia mostrou algumas imagens dos sindicatos cercados pela polícia militar. Apesar disso, os trabalhadores passaram a se reunir na Igreja Matriz de São Bernardo, com a concordância do bispo. Naquela mesma edição, o ministro do Trabalho deu uma entrevista respondendo que a intervenção não era drástica, e sim uma medida de autoridade. Diante da grande repressão e do clima tenso entre os grevistas, na Assembleia de dia 27 de março, Lula propôs uma trégua de 45 dias. Pediu um voto de confiança dos metalúrgicos e encerrou sua fala com a frase que se imortalizou como símbolo da afirmação do sindicalismo combativo: que ninguém nunca mais ouse duvidar da capacidade da luta dos trabalhadores. Ao final da trégua, em 13 de maio, uma nova Assembleia aprovou a mais recente proposta dos empresários, de 63% de reajuste. Considerada como um sucesso pela maioria dos participantes, a greve do ABC foi uma injeção de ânimo para os trabalhadores de todo o país e demonstrou que a mobilização ela poderia sim ter efeitos positivos contra o autoritarismo e contra a repressão. E essa ideia ela foi fortalecida a partir de uma nova greve de metalúrgicos no ano de 1980, por desvios do Acordo de 1979, onde vários trabalhadores foram demitidos. Nessa greve de 1980, Lula foi preso por 31 dias após uma intervenção do ministro do Trabalho nos sindicatos. No dia 1º de maio de 1980, contrariando a proibição dos órgãos de segurança, realizou-se em São Bernardo uma passeata com mais de 100 mil pessoas, que terminou com uma concentração no estádio da Vila Euclides. No gramado, um grupo desenhava a palavra democracia com seus próprios corpos, quando foi interrompido pela polícia a golpes de cacetete. Em 5 de maio, ocorreram choques entre polícias e grevistas. 50 pessoas ficaram feridas. Nesse mesmo dia, terminava a greve em Santo André, restando ainda São Bernardo do Campo e Diadema. Mas, ameaçados por violenta repressão policial, com seus líderes encarcerados e sem perspectiva de receber o salário referente aos dias parados, os metalúrgicos acabaram também decidindo voltar ao trabalho no dia 12 de maio. A renovada disposição para protestos e enfrentamentos foi enfraquecendo o regime militar, o que acelerou a reabertura política do Brasil. E os líderes do renovado movimento sindical brasileiro, eles tornaram-se
figuras de grande importância na luta política dos anos seguintes, como Lula assumindo a presidência do país no ano de 2002 pelo Partido dos Trabalhadores. Agora vamos chamar o quadro Momento Griot, onde indicamos filmes, séries e documentários que tenham relação com o tema do episódio. Momento Griot. Hoje a gente tem a indicação de um documentário e um filme. O documentário Braços Cruzados, Máquinas Paradas, dos diretores Roberto Gervitz e Sérgio Toledo, mostra as greves operárias de 1978, que eclodiram durante a disputa eleitoral do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, na época presidida por uma chapa pelego, apelido dado aos líderes sindicais de confiança do governo, que não geram incômodos. O filme gera uma discussão sobre o sindicalismo brasileiro, a luta de classes, democracia e direitos trabalhistas. Já o filme chama-se Eles Não Usam Black Tie. É uma peça teatral escrita por Gianfrancesco Guarnieri e apresentada pela primeira vez em 1958 no Teatro Arena, em São Paulo. Foi transformada em filme em 1981, sob a direção de Leon Hirtzman, e conta com a atuação de grandes nomes do cinema e da teledramaturgia brasileiros, como Fernanda Montenegro, o próprio Gianfrancesco e Milton Gonçalves. Através da história de Otávio, operário metalúrgico sindicalista, e Tião, seu filho, o filme fala sobre as contradições e conflitos da classe trabalhadora, sobre a dificuldade de conciliar a esperança na luta operária com as oportunidades individuais, responsabilidades e sonhos. O filme está disponível no YouTube e na Globoplay. Momento Griot. Agora vamos partir para a contextualização atual. O marco legal para as greves no Brasil passou por períodos de restrição e liberação. Muito embora já fossem comuns no Brasil, constitucionalmente, as greves surgiram no ordenamento jurídico brasileiro pela primeira vez na Constituição de 46, no artigo 163, onde era reconhecido o direito de greve. Contudo, a falta de uma regulamentação específica abria espaço para outras interpretações e a possibilidade de repressão por parte do Estado. Durante o período da ditadura, as greves foram proibidas nos serviços públicos, sendo restritas somente à área privada, como atesta o artigo 157 da Constituição de 1967. A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social com base nos seguintes princípios. Não será permitida a greve nos serviços públicos, atividades essenciais definidas em lei. Embora fossem constitucionais, logicamente havia grande repressão política com perseguição dos manifestantes. Entretanto, o fato é que elas conseguiram mobilizar esses trabalhadores de diferentes categorias e também de regiões diferentes do país e fortaleceram a resistência ao regime, contribuindo para o despertar de uma consciência política entre esses trabalhadores. Por outro lado, a Constituição de 1988 trouxe uma ampla proteção aos direitos trabalhistas e sindicais, de tal maneira que assegura o direito à greve para os serviços públicos e privados. Tal como descrito no artigo 9º da Constituição, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. No que diz respeito à sua importância, sabe-se que as greves são uma ação coletiva de indivíduos realizada de maneira voluntária pelos trabalhadores, podendo ser feita através da interrupção total ou parcial de suas funções, não sendo um modo de solução de conflitos e sim uma forma pacífica de expressão do próprio conflito, ou melhor, do conflito de classes. Sua realização tem a finalidade de alcançar melhorias em sua situação de trabalho, como em questões de segurança, benefícios trabalhistas ou salariais, sendo uma salvaguarda para impedir a desvalorização de sua função ou a perda dos benefícios vigentes. Considerando o agravamento das questões sociais, potencializada pela globalização e também pelo capitalismo desenfreado, tem-se visto cada vez mais a busca pela diminuição dos custos de mão de obra e também pela flexibilização das normas trabalhistas. Aliado à deteriorização das condições trabalhistas, outra questão importante para entender esse cenário são os ataques e também o consequente enfraquecimento dos sindicatos, reafirmando que, embora a greve seja um direito dos trabalhadores, há pouco incentivo para a reclamação de seus direitos individualmente.
Esse cenário é ainda mais preocupante, porque a gente percebe que essas dinâmicas ocorrem em desrespeito aos direitos trabalhistas previstos na CLT, mas também aos direitos dos trabalhadores constitucionalmente assegurados em cargo público, como o caso da greve dos técnicos administrativos e docentes no Brasil em 2024. Por esse prisma, há uma importância central na coletivização das relações laborais e dos processos trabalhistas, em um esforço constante para reclamar seus direitos e assegurar garantias mínimas. Ainda, frente ao aumento do desemprego, nos últimos anos foi observado um crescimento de empregos informais concentrados na chamada economia de compartilhamento, que constitui a prestação de serviços para plataformas online de entrega de alimentos, transportes, entre outras no meio virtual. Essas novas relações de trabalho, também chamadas de uberização do trabalho, produzem uma nova forma de mediação da subsunção do trabalhador, o qual assume a responsabilidade pelos principais meios de produção da atividade produtiva. Isso significa que, por trás de toda a ideia de empreendedorismo, do trabalhador ter autonomia e também liberdade para trabalhar quando quiser, ele, na verdade, está submetido às normas da empresa detentora da plataforma de intermediação. Embora seja difícil quantificar seus impactos a longo prazo, o que se observa neste momento é que a uberização das forças de trabalho ela constitui uma alternativa à não inserção dos trabalhadores no mercado formal. Dessa forma, frente à necessidade de sobrevivência dos trabalhadores, o recurso a alternativas cada vez mais precárias de emprego, onde há pouquíssimo amparo jurídico legal e onde as condições de trabalho ficam a cargo do próprio trabalhador, parecem ser um novo recurso do capitalismo para explorar as relações de trabalho. Nesse caso, esse cenário reforça ainda mais a necessidade da conscientização crítica dos trabalhadores acerca de suas condições de trabalho e de seus direitos. Se, por um lado, há uma nova onda de precarização de classes trabalhadoras através da terceirização de serviços, onde há pouco ou nenhum espaço para ação coletiva. Por outro, novas formas de resistência devem ser pensadas para mobilizar coletivamente os trabalhadores, sejam eles sindicalizados ou não. Bom, pessoal, vamos agora para o quadro Sons Austrais, onde falamos sobre músicas que versam sobre o tema do episódio. Sons Austrais. Nas décadas de 2000 e 2010, a TV Justiça exibia um programa chamado Programa Refrão, onde trazia artistas para apresentarem e debaterem sobre seus trabalhos. A ideia do canal do STF era propor reflexões sobre temas recorrentes e marcantes na história brasileira, abordando questões contemporâneas ao mesmo tempo em que dialogavam com artistas brasileiros. Assim, em 2010, eles convidaram Ângela Brandão, artista mineira, para falar da música Sabe-se Lá. Nela, a cantora fala sobre a importância do dia de descanso na Semana dos Trabalhadores e de se entregar às coisas prazerosas e calmas da vida, dando um tempo na rotina. Com elementos tipicamente brasileiros, tanto sonoros como narrativos, a música tem um embalo que reflete a mensagem de tranquilidade, com referências do imaginário brasileiro, como a do pescador que após seu árduo trabalho descansa na rede, agradece a mãe dos rios, Odô e Iá e Emanjá, ouve o som de festas ao longe e desfruta do seu merecido descanso. No programa, o advogado trabalhista Mauro Menezes, ele explica sobre a Lei nº 605, do ano de 1949, que garante que todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferentemente aos domingos e, nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Além disso, Menezes aponta a Revolução Industrial como um marco nas questões trabalhistas, pois devido às péssimas condições de trabalho e às longas horas dedicadas à indústria, as pessoas ficavam doentes constantemente, o que gerou a necessidade de reservar um dia para os trabalhadores descansarem e desfrutarem do lazer. Porém, é importante frisar que isso também é uma lógica que beneficiava os patrões, pois o mal-estar dos funcionários causava prejuízo para as indústrias, afetando a linha de produção. Então, oferecendo o mínimo de descanso necessário, menos funcionários adoecem, a linha de produção não sofre grandes impactos e os lucros voltam a crescer. E esse tema é muito importante atualmente, devido ao fato de que a jornada 6x1, que é a jornada de segunda a sábado, está sendo debatida fortemente entre a classe trabalhadora, para ser diminuída
para uma jornada de 5x2, onde o sábado seria legalmente um dia de descanso para o trabalhador brasileiro. Deus, quando fez o universo, trabalhou 6 dias, deixou um pra apreciar. Eu que sou bem mais perverso, queria fazer o inverso, mas como eu não posso, também não vou reclamar. Só que chega sábado eu não presto, a não ser pra me esparramar, porque na vida de resto, sabe-se lá. Recolhe a rede, pescador, tira o barco de alto mar, Odoia e Iemanjá, que sábado é dia de balanga. Na rede que Cristina criou no teatro, sábado é a sábado, 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 sabe-se lá, sabe-se lá. Sábado, sabe-se lá, sábado é a sábado, 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 sabe-se lá, sabe-se lá. Sábado, sabe-se lá. Longe ouço o som do tambor, alguém começa a festejar, diz onde que eu vou pra lá, que sábado é dia de se entregar, pra no dia seguinte Cristina cuidar. Sábado é a sábado, 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 sabe-se lá, sabe-se lá. Sábado, sabe-se lá, sábado é a sábado, 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 sabe-se lá, sabe-se lá. Sábado, sabe-se lá. Sábado, 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 sabe-se lá, sabe-se lá. Sábado, sabe-se lá, sábado é a sábado, 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 sabe-se lá, sabe-se lá. Sábado, sabe-se lá. Agora a gente vai contextualizar um pouco acerca de um movimento recente, que é a greve atual nas universidades e também nos institutos federais brasileiros, e ao direito aos protestos sociais. Então, nesse ano de 2024, os técnicos administrativos e também os professores de universidades federais, eles iniciaram um movimento grevista no dia 15 de abril, e a greve ela foi apoiada por grande parte dos estudantes e também dos demais funcionários dessas universidades. Dentre as demandas estavam o reajuste salarial e a recomposição do orçamento dos centros de ensino. No dia 19 de junho, foi aprovado o fim da greve na UFSM. O dia que estamos gravando esse programa, hoje, dia 24 de junho, é oficialmente o último dia da greve dos docentes na nossa universidade. O presidente Lula criticou o longo período que a greve tem durado. Nas palavras dele, a greve tem um tempo para começar e um tempo para terminar. O comentário desapontou muitas pessoas, especialmente pelo fato do presidente ter sido o rosto de grandes protestos e greves nos anos 80. Por fim, a greve terminou com a aceitação da proposta de reajuste parcelado, sendo esse 9% em janeiro de 2025 e 13,5% em maio de 2026 para os docentes, e 9% em 2025 e 5% em 2026 para os técnicos.
Também foi acertada a reestruturação na progressão entre os diferentes níveis da carreira. O Paralelo 33 conversou com um representante do SEDUFSM. Nós perguntamos quais foram as motivações pelo fim da greve dos docentes, mesmo que as retificações iniciais não tivessem sido atacadas pelo governo. A resposta você confere agora. Bom, primeiro acho que é importante a gente historicizar um pouco o processo da greve. Essa é uma greve que foi construída, né, no início deste ano, principalmente a partir de um processo de negociação que vinha ocorrendo desde o ano passado de uma forma muito truncada, muito travada. O nosso processo todo de reestruturação salarial, ele começa já no governo de transição, ou seja, no ano retrasado, e que vai então resultar naquela reposição salarial de 9% de maio de 2023. De lá para cá, então, desde maio de 2023, iniciou-se uma série de discussões visando o avanço na negociação para uma proposta de recomposição salarial que desse conta tanto das perdas acumuladas nos últimos anos, como também que indicasse uma projeção para os próximos anos, tendo em vista o processo inflacionário. Ao longo de 2023, então, foi tentado algumas negociações, nós tivemos algumas mesas de negociação que não avançaram, o processo caminhou muito lento, e havia uma expectativa no início do ano de que as mesas de negociação que ocorreriam em janeiro e fevereiro, elas tivessem, né, uma possibilidade de avanço. Infelizmente, não ocorreu, né, mesmo nós tendo apresentado, né, o Antissindicato Nacional, juntamente com o FONASEF, tendo apresentado o índice de 22% como um índice realista, né, que não levava em conta toda a recomposição salarial, desde as perdas de 2017, 2018, mas que levasse em conta algumas perdas dos últimos anos e também as projeções, né, as projeções de inflação para 2024, 2025 e 2026. Pois bem, dentro dessa proposta, então, não se chegou ao acordo, né, de propor ao governo, então, um reajuste de 22%, que foi, então, proposto no âmbito de todo o FONASEF, ou seja, pelo conjunto dos sindicatos que haviam recebido aumento, o último aumento, em 2017. Pois bem, dentro dessa perspectiva, dessa discussão toda que vinha ocorrendo, né, não houve avanço, ou seja, não houve nenhum avanço na mesa de negociação. Este não avanço na mesa de negociação é que vai, então, gerar a deflagração do movimento de greve. Um movimento de greve que tinha como alguns eixos principais, então, a questão do reajuste salarial como pauta central, as questões relacionadas à reestruturação de carreira, as questões ligadas à revogação das medidas tomadas pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, entre elas a reforma da Previdência, e também tinha como pauta uma alteração, principalmente com relação à recomposição dos aposentados, do salário dos aposentados, a reenquadramento dos aposentados na carreira docente, que eram pautas históricas e que desde 2012, 2013, né, elas não avançaram. Bom, feita a deflagração da greve, então, né, no momento de deflagração da greve, a greve foi ganhando corpo, né, foi uma greve grande, no seu auge, ela chegou a ter 64 universidades e institutos federais em greve, né, então, ou seja, foi uma greve significativa, mas foi uma greve com altos e baixos, né, com alguns trancos, né, e barrancos, como a gente costuma dizer. Nós tivemos um momento em que a greve houve uma tentativa, né, de sufocamento da greve por parte do governo, juntamente com a entidade criada pelo governo lá no ano de 2015, 2012, né, que era o PROIFES. Houve uma tentativa de acordo com o PROIFES, e aí é importante a gente colocar aqui quem é o PROIFES, né? O PROIFES é um grupo que até então não tinha carta sindical, portanto, não poderia nem estar na mesa de negociação,
e que representava nada mais, nada menos do que 7 universidades. Tá? Ou seja, dentro de um universo de 80 e poucas seções sindicais, né, o PROIFES representava apenas 7. Tá? Então, muito pouco no universo total. E o PROIFES, então, ele assina um acordo bastante rebaixado com o governo no dia 27 de maio, e a partir daí, então, inicia-se um discurso de que as negociações estavam encerradas e que não haveria mais avanço. Porém, não houve nenhum recuo por parte das seções sindicais. Né? Ou seja, muito pelo contrário, algumas seções entraram em greve, inclusive após esse anúncio. Tá? E isso forçou o governo a reabrir negociação e a ampliar a negociação, tá? Inclusive propondo algumas medidas que não estavam no acordo com o PROIFES. Ou seja, a greve e a manutenção da greve, ela foi bastante vitoriosa nesse sentido. Né? Nós conseguimos aprofundar as propostas iniciais, e isso é positivo. Tá? Maior parte das propostas relacionadas à carreira, relacionadas às condições de trabalho, né? São questões bastante específicas, né? Por exemplo, a revogação da portaria 983, que é uma portaria que elevava a carga horária, principalmente dos docentes do ensino básico, técnico e tecnológico, né? Também foi conseguido a antecipação da parcela do reajuste de 2026 para abril, estava previsto para ser em maio, tá? E uma série de propostas que ficaram para mais adiante. Por exemplo, um grupo de trabalho para tratar do reenquadramento da carreira de aposentadoria, a suspensão dos recursos judiciais do MEC com relação aos docentes aposentados que requerem o reconhecimento dos saberes e competência, né, que é uma medida que existe na carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, a retomada da participação das entidades no próprio Conselho Permanente do RSC, e as pautas que para nós foi muito fundamental, que foi, então, a recomposição do orçamento. Né? Ou seja, a recomposição do orçamento, o anúncio de recomposição de 5,5 bilhões para as universidades federais e de 3,9 bilhões para os institutos federais e para os Cefetes até 2026, é fruto da greve. É uma conquista desta greve. Assim como também são as 5.600 bolsas permanentes para estudantes indígenas e quilombolas que o governo se compromete a liberar. Né? Ou seja, nós tivemos uma série de conquistas, apesar de não conseguirmos vencer, né, um dos principais objetivos da greve, que era um reajuste mínimo para esse ano. Né? Nós chegamos, inclusive, a rebaixar a proposta para que fosse o INPC, mas, infelizmente, né, a política de déficit zero, né, baseada na lógica da austeridade adotada pelo Ministério da Fazenda, né, ela impediu que se avançasse nessa proposta. Tá? Mas, no todo, fazendo uma avaliação geral da greve, né, a greve foi bastante positiva, foi uma greve vitoriosa, é uma greve que recolocou a educação no centro do debate nacional. Acho que isso é importante, né? Ou seja, há muito tempo a gente tinha apenas uma discussão secundarizada em relação à educação, pautada na pauta dos costumes, no autoritarismo, nas questões persecutórias, né? E nós conseguimos elevar esse debate, não deixando de lado e não considerando questões menores, isso que vinha acontecendo, mas dando um outro patamar para discutir também financiamento, carreira, salário, né? E conseguir, desta forma, avançar, né? Não na pauta como um todo, né? Mas avançar naquilo que foi possível, naquilo que foi... naquilo que se conseguiu, né? Em um período de greve, em um período muito difícil. É importante a gente ressaltar, né, que dificilmente uma greve consegue vencer toda a sua pauta, né, mas
a nossa greve, ela conseguiu avançar bastante na pauta inicial. E isso que é fundamental, isso que é importante. Estamos aqui com Ciro Oliveira, coordenador-geral da SUFSM. Tudo bem, Ciro? Eu sou o Pedro. Eu gostaria de te perguntar o que você acha dos resultados da greve. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Então, nós completamos na última sexta-feira 100 dias de greve, né? Uma greve bastante longa, já o que não é incomum dentro da nossa categoria, uma vez que diferente de outras categorias como a Polícia Federal, como a Receita, em que o impacto é muito mais evidente, as greves costumam durar menos, né? Então, nossas greves de servidores costumam ser um pouco mais extensas. Já fizemos greves com quase 140 dias, né? E nesses 100 dias da greve, a gente teve uma grande mobilização na nossa categoria. Essa greve é a maior greve, pelo menos, dos últimos 15 anos, que é o tempo que eu trabalho nessa universidade. A gente fez assembleias todas com mais de 300 pessoas presentes, é uma mobilização importante da categoria, é uma representação importante da nossa categoria. E isso nacionalmente também aconteceu, é uma mobilização intensa. E como resultado disso, nós tivemos uma série de conquistas da categoria, conquistas desde a melhoria da proposta que a gente tinha inicialmente, que era bastante rebaixada, que era de 4,5% de reposição em 2025, 4,5% em 2026, e ao longo desses 100 dias nós conseguimos evoluir para 9% em 2025, 5% em 2026, conseguimos aumentar o nosso índice de níveis de carreira, o patamar que a gente tem percentual entre as carreiras, que a gente chama STEP. A gente conseguiu diminuir o tempo de progressão entre um nível e outro de carreira de 18 para 12 meses. A gente conseguiu reposição de aposentados, que é uma pauta que tinha mais de 20 anos. Então, a gente avalia a greve como uma greve vitoriosa, como fruto da nossa categoria. E estamos num momento final, ainda não finalizamos a greve, ainda temos que definir como é que a gente vai sair dessa greve, mas a avaliação é bastante positiva. Muito obrigado, Ciro, pelo seu comentário e também pelo seu trabalho na luta pela classe trabalhadora. Acho que é importante a gente sempre estar na luta, mesmo sendo um governo de esquerda, a gente buscar os nossos direitos. E todo mundo que trabalhou pelo menos um dia na vida sabe que sempre há mais o que ser conquistado. Muito obrigado. Exatamente, muito obrigado. Lembrando, né, que o governo é de esquerda, mas é um governo de disputa e é importante que a gente faça essa disputa e é isso que a gente está fazendo. Obrigado, Ciro. Apesar de escutarmos com frequência que as universidades vivem em greve e que as greves são um descaso com os estudantes, o fato é que a última greve significativa das universidades, ela se deu no ano de 2016 e também recebeu o apoio dos estudantes e de grande parte da população. Exatamente, Amanda. E também é importante ressaltar que o direito à greve é assegurado no artigo 9º da Constituição Brasileira e foi regulamentado pela Lei nº 7.783, de 89. Segundo o 6º artigo dessa mesma lei, os grevistas têm o direito de utilizar meios pacíficos para protestar e persuadir outros membros da sociedade a aderirem à greve, se juntando à luta pela causa e por seus direitos. A greve como direito social já foi muito utilizada como ferramenta de conquista e garantia de direitos trabalhistas, como, por exemplo, o salário mínimo, férias, jornada de trabalho de 8 horas diárias e aposentadoria. Pode-se dizer tranquilamente que o trabalho como conhecemos hoje foi mudado pelas conquistas de grevistas ao redor do mundo e da história. Aproveitando o gancho, agora a gente vai para a segunda canção do nosso quadro Sons Austrais. Sons Austrais. A segunda música que vamos falar hoje chama-se Fermento pra Massa. A música, composta por Criolo, está presente em seu álbum de 2014, Convoque Seu Buda, e é um samba cheio de metáforas que nos convida a, além de dançar, refletir sobre o impacto da greve, tanto para as relações trabalhistas quanto para a população em geral. Na música, o eu lírico diz que hoje vai comer pão murcho, porque a greve dos motoristas e cobradores de ônibus deixou a cidade toda travada e o padeiro não foi trabalhar. Na música, ele utiliza a paralisação do transporte público como exemplo, mas ele representa todo um contexto maior de injustiças econômicas e lutas sociais. Em seguida, ele diz: eu que odeio tumulto, não acho um insulto manifestação, para chegar um pão quentinho com todo respeito a cada cidadão. Nesses trechos, ele reconhece que a greve gera um incômodo, uma inconveniência para a sociedade civil, mas que, apesar do tumulto, ele entende que a greve é uma manifestação justa de um grupo insatisfeito com suas condições de trabalho. Em seguida, na ponte da canção, Criolo diz: então, parei, e até pensei,
pensei, tem quem goste assim do jeito que tá. Nessa parte, ele se refere àqueles que estão alheios à situação dos grevistas, que não trabalham no setor do transporte público, aos patrões que estão confortáveis com o acordo atual, mas também aos trabalhadores conformados com a situação, que não acreditam na mudança do sistema e que estão indispostos a se incomodar, a se manifestar ou entrar em greve por algo que eles não têm perspectiva de melhora. Então, o sujeito da canção diz que farinha e cachaça é fermento pra massa. Quem não tá no bolo disfarça a desgraça. Sonho é um doce difícil de conquistar. Seu padeiro quer uma casa para morar. Quando ele diz que farinha e cachaça é fermento pra massa, refere-se a elementos comuns que unem e fortalecem essa classe. Por fim, ele faz uma brincadeira com o sentido da palavra sonho, que conota um doce de padaria e denota a ambição e o anseio dos trabalhadores, representado pelo padeiro, de conquistar aquilo que desejam. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Tem fiscal que é partideiro, motorista, bicheiro e DJ cobrador. Tem quem desvie dinheiro e atrapalha o padeiro, olha isso, doutor. Eu que odeio tumulto, não acho um insulto manifestação. Pra chegar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidadão. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Tem fiscal que é partideiro, motorista, bicheiro e DJ cobrador. Tem quem desvie dinheiro e atrapalha o padeiro, olha isso, doutor. Eu que odeio tumulto, não acho um insulto manifestação. Pra chegar um pão quentinho, com todo respeito a cada cidadão. Então parei e até pensei, tem quem goste assim do jeito que tá. Farinha e cachaça é fermento pra massa. Quem não tá no bolo disfarça a desgraça. Sonho é um doce difícil de conquistar. Seu padeiro quer uma casa pra morar. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho, o padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada, é greve de busão, todo em papo pro ar. Agora vamos falar sobre a última greve geral ocorrida na história recente do Brasil, as greves de 2013. Em junho de 2013, exatos 11 anos atrás, houve uma grande manifestação em solo brasileiro,
que teve início devido ao aumento da tarifa de transporte público. Na época, quem estava governando era a presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. E tal acontecimento foi um marco decisivo em seu governo, bem como no cenário político do país, o que iremos aprofundar agora. Inicialmente, a movimentação foi motivada pela organização da luta do Movimento do Passe Livre, o MPL, que fomentou os protestos contra o aumento da passagem do transporte público. Apesar disso, outros fatores foram somando-se a esse motivo, já que a questão da tarifa foi como um estopim que demonstrou outros problemas que estavam afligindo a população e as metrópoles, como a própria precarização do mercado de trabalho ou como a baixa remuneração salarial dos trabalhadores. As manifestações ocorridas em junho de 2013 foram bastante singulares, já que uniram cidadãos de diferentes posições políticas, tanto da esquerda quanto da direita. O transporte e a mobilidade, afinal, são questões universais, que conectam todos os trabalhadores. O sentimento de insatisfação que pairava no ar era muito generalizado. O resultado inicial foi que os manifestantes conseguiram barrar o aumento das tarifas de ônibus, mas isso não fez com que os protestos acabassem. Na verdade, serviu de incentivo para que outras demandas e pautas fossem denunciadas, como, por exemplo, as de corrupção, melhores bens públicos e com os grandes gastos públicos devidos à Copa do Mundo, que seria realizada no ano seguinte, em 2014. Rosana Pinheiro Machado, em seu livro Amanhã Vai Ser Maior, faz uma análise política da conjuntura brasileira que mudou-se a partir das jornadas de junho de 2013. Segundo a cientista social e antropóloga, as jornadas de junho representaram as maiores manifestações da história brasileira e também estavam vinculadas a uma busca por mais democracia e contra o neoliberalismo. Outro fator que se somou e que contribuiu para as manifestações dessa época foi o início do engajamento online com o ativismo realizado também nas redes sociais. Isso ajudou a difundir os protestos e, de acordo com Rosana, teve a popularização de uma nova estética e ética de protesto. Com isso, os atos realizados nos dias 17 e 20 de junho tiveram a participação de milhões de pessoas por todo o Brasil, também acontecendo a ocupação do Congresso em Brasília por parte dos manifestantes. A autora ressalta a importância de junho de 2013 no sentido de que houve um aprendizado prático e ativo na maneira de como se manifestar, tanto presencialmente quanto nas redes sociais. Além disso, a autora pontua que não devemos adotar a tese que determina as jornadas de junho de 2013 como as marchas coxinhas que produziram o golpe, já que houve uma potência insurgente que era progressista e democrática, mas que, apesar disso, o caminho político ele virou para o lado autoritário, com um tempo de polarização e também de confusão que foi ligado a um recuo da esquerda e, em contrapartida, com o avanço da direita, que ganhou ainda mais espaço no cenário político brasileiro a partir de então. Dessa maneira, houve uma apropriação das manifestações e da bandeira da corrupção por parte das elites brasileiras, que soube ocupar o espaço e continuar a pressão. E, com isso, de 2014 a 2016, essa movimentação continuou e culminou no avanço da extrema-direita para retirar o PT do poder, num grande acordo nacional, sendo instaurada a crise política que foi somada pela posterior crise econômica, na qual juntas consagraram a razão golpista. Por fim, Rosana Pinheiro Machado enfatiza: após 2013, o país rachou ao meio, em razão de que as jornadas de junho de 2013 e sua grande efervescência provocaram juntas, cisão e coesão da sociedade brasileira. Apesar disso, como legado, junho de 2013 incentivou outros movimentos do Brasil, como uma onda de ocupações estudantis, a multiplicação de coletivos descentralizados e a explosão de ativismo feminista, LGBT e antirracistas nas gerações mais novas. Agora a gente vai falar um pouco sobre os protestos pró-Palestina que estão acontecendo neste ano. Além das greves, outras manifestações sociais e políticas ocorrem todos os dias ao redor do mundo todo, na tentativa de conquistar, às vezes até reconquistar, direitos civis e políticos. Desde abril do presente ano, estão ocorrendo diversos protestos pró-Palestina. Nos Estados Unidos, por exemplo, as universidades do país
foram tomadas por manifestações, sendo que, de acordo com a CNN, mais de 2.300 pessoas foram presas devido a isso, sendo muitos estudantes e professores que também ficaram feridos com a força policial. Mas qual o motivo para tais protestos? O fato é que, quando houve o início da guerra na faixa de Gaza, a partir de outubro do ano passado, isso gerou ações antissemitas nos Estados Unidos, além da islamofobia ter se intensificado no território. No que diz respeito aos protestos dentro das universidades, a principal demanda exigida pelos manifestantes seria de que as universidades deveriam se desvincular financeiramente com empresas que possuem finanças com Israel, buscando um desinvestimento total e que não tivesse ligação com a venda de armas e equipamentos a Israel. Os manifestantes, por sua vez, pedem pela proteção de sua liberdade de expressão, o que estaria sendo afetado, tendo em vista o grande número de manifestantes presos e que sofreram abusos da ação policial. Isso é irônico, pois considerando que os Estados Unidos considera-se o país da liberdade de expressão, onde qualquer coisa pode ser dita. E, inclusive, tem atacado o Brasil por ter removido contas do Twitter através do STF. Então, desta forma, como mencionado, o desinvestimento e desvínculo com empresas de Israel é a prioridade da lista de reivindicações, e é a mais mencionada. Portanto, para finalizar, é fundamental a gente pensar na importância que as manifestações sociais elas têm no processo de conquista desses direitos e de mudança política, seja por questões trabalhistas, sociais ou de direitos humanos. Esse foi mais um episódio do Paralelo 33. Esperamos que vocês tenham gostado. O conteúdo desse programa foi produzido por Amanda Lopes, Júlia Hatke, Laura Nascimento, Luciana Marchi, Pietro Barrios e Samara Gonzalez. Gravação por Amanda Lopes, Pedro Germano e Pedro Lessilk. Agradecemos também à rádio pelo apoio com a edição. Esse programa utilizou como fontes Andes, Sindicato Nacional, Brasil de Fato, CNN Brasil, CUT, Democracia e Mundo do Trabalho, G1, Jornal do Campus USP, Jus Brasil, Machado Guedes Advogados Associados, Memória Globo, Metrópolis, Planalto Gov, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais, e textos de Eliane Saravalli, Hugo Fontana, Jonathan Macy e Rosana Pinheiro Machado. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @Paralelo33, tudo junto e por extenso. Lá compartilhamos notícias, avisamos quando temos episódios novos e falamos sobre diversos temas de relações internacionais. Gostou do programa? Compartilhe e deixe a sua avaliação no Spotify. O Paralelo também vai ao ar todas as terças-feiras na rádio UniFM 107.9, com reprise na sexta-feira na rádio Universidade 800 AM. Muito obrigado por nos ouvirem e até logo. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.